Fala, gente, me passa Enem. Eu vou continuar aqui do vídeo anterior, na qual eu ensinei como chutar no Enem em humanas e acertar de 40 a 45. Eu acertei 42 no Enem 2021, tirei essa nota aqui. No último vídeo eu fiquei meio brincando, né? Não ficou muito claro, então nesse eu vou ser mais sério e conciso. Primeiro, leia o enunciado e saiba o que ele quer. Ele quer uma causa, um efeito, uma explicação, um sinônimo, um exemplo, um antônimo. Depois você lê o rodapé e depois o texto. Aí vai ter o tema central, Tratado da Terra do Brasil, e o título, História da Província. Então, o registro é efetuado pelo cronista nesse texto harmoniza-se com a seguinte iniciativa do período inicial da colonização portuguesa. Então, ele quer saber uma iniciativa do período inicial da colonização portuguesa. Também há muito pau-brasil nessas capitâneas de que os mesmos moradores alcançam grande proveito, o qual se mostrou e criado com a influência de seus raios, porque tanto é mais fino que a tinta, e essa causa porque o não há na capitania de São Vicente e nem daí para o sul. Blá, 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 blá. Então essa é uma questão mais teórica, não dá para chutar muito, mas ele queria saber qual foi uma das primeiras coisas que os portugueses fizeram quando chegaram aqui. Bom, eles chegaram pelo litoral ou pelo meio da cidade? Ou pelo meio do país? Não caíram de paraquedas no meio do país. Obviamente chegaram pelo mar, né? Pelo litoral. Nem avião tinha nessa época, né? Pra começar. Então chegaram pelo litoral. E fizeram o quê? Aquele escambo com índios, né? Troca de itens. Dava o espelhinho, o índio dava o ouro, dava o pau-brasil, que era o que tem aqui no texto, é pau-brasil, da qual não se encontra na colônia portuguesa e servia muito de tinta. Os índios tudo pintadinho. Os portugueses perguntaram: como é que vocês se pintam? Com o pau-brasil. Aí chegaram: uau, nunca vi isso, tal, tal, tal. Vamos trazer aqui para Portugal. Então eles queriam pau-brasil. E de onde é que eles vieram? Do litoral. Logo, nossa alternativa fica o quê? B, né? Implantação de feitorias litorâneas para garantir a extração. Extração de recursos materiais é o único sinônimo aqui que trata de querer o pau-brasil, né? Extração de recursos. Pau-brasil é o recurso. Extração é o quê? Levar para a capitania de São Vicente. O resto não tem muito a ver, não. É a nossa alternativa. Próxima, ó, ele quer uma consequência. Já disse, é causa, efeito, consequência, explicação, sinônimo, antônimo. É geralmente o que perguntam no enunciado. As diferentes significações atribuídas à África, que está no texto, são consequências do. É uma explicação, né? Porque tem vários significados a África. Vamos ao texto. Da África ao Afro. Uso e abuso da África entre os intelectuais. A África tem sido incessantemente recriada e desconstruída. Então cria, recria, desconstrói, desconstrói. Então tem uma incerteza, o que é sinônimo de diferentes significados, né? Tem sido usada e abusada tanto pela intelectualidade quanto pela cultura de massa. Então é negativo, isso aqui é usado e abusado negativamente. Tanto pelo discurso da elite quanto pelo discurso popular. Então não é culpa da elite. Eles já botam aqui no mesmo âmbito, né? Sobre a nação e o povo que supostamente criaram e se misturaram no novo mundo. Supostamente. Coloca incerteza de novo. E por último, tanto pela política conservadora como progressiva. Então não bota a culpa no conservador. É nas duas. Qual seria a alternativa? Identidade folclórica? Nada a ver. Desenvolvimento científico? Não. Publicidade linguística do território? Pode ser, né? Mas fala de língua aqui? Não, né? Mas vamos com calma. Desconhecimento histórico do continente? Pode ser. Incerteza é o quê? Desconhecer. Já é sinônimo. Então, desconhecer seria sinônimo de qual palavra aqui? Supostamente. Recriar. Desconstruir. Invisibilidade antropológica. Pode ser também, né? Se ninguém vê, é invisível, então é desconhecido também. E multiplicidade, a multiplicidade poderia trazer uma confusão, né? Uma multiplicidade. Se tivesse várias línguas, várias culturas, poderia trazer uma confusão. Então pode ser qualquer uma das três, né? Mas eu ia de D, por quê? Desconhecimento histórico. Histórico tá muito sinônimo de tem sido intensa, incessanmente. Então, ao longo do tempo, tem sido usada e abusada ao longo do tempo. Então, eu marcaria D ao longo do tempo desse conhecimento histórico. Isso aí. Vamos continuar aqui.
Um empecilho para a determinação da nação é, então ele quer um exemplo. Um é, pode ser indefinido ou numeral, né? Um, dois, três, ou pode ser um homem sentou na praça. Quem? Não sei. Algum homem. Então um empecilho é exemplo, né? Autodeterminação é eles próprios se determinarem, né? Vamos ao texto. O nacionalismo curdo é um nacionalismo muito antigo. Então a gente quer o que? A autodeterminação dos curdos. Os curdos são um povo que tem uma língua própria. Beleza. Uma cultura, uma história e uma tradição. Então são completos. Já existe no papel. Acho que depois foi quebrado porque não interessa nem aos turcos, nem ao Irã, nem à Grã-Bretanha, nem à França. Então eles são autodeterminados. Mas qual é o empecilho? Os outros países, né, que não deixam que eles se determinem expressamente, né? Legalmente, formalmente, que eram as potências dominantes. Então as potências dominantes são o empecilho. O empecilho são os países, então. Já que eles são completos. Tem cultura, tem língua, tem tudo. Qual é o empecilho? Os países. Aí vamos aqui. Limite imposto pelo espaço natural. Geografia tem a ver montanhas? Não. O empecilho é o quê? O interesse dos países. Controle religioso sobre reservas petrolíferas. Pô, o que é que tem a ver, né? Religião, petróleo. Imposição do idioma pelo colonizador europeu. Pode ter a ver, né? Colonizador europeu, os países. Vamos ver Grã-Bretanha, França. Note a palavra principal, né? Principal, então, são esses dois, a Grã-Bretanha e a França, que são europeus. Porém, ó, língua própria. Não tem imposição de idioma, mas tem língua própria. Distribuição da população por diferentes países. Pode ser, né? Porque falou a palavra para países, sinônimo do empecilho. O empecilho são países. Os empecilhos, né? São os países. Divisão do território por fundamentalistas islâmicos. O Islã falou aqui de Turco e Irã. Porém, o principal é Grã-Bretanha e França, que não são islâmicos. Logo, não me parece ser isso, né? Mas divisão do território é interessante. Porém, fundamentalistas islâmicos, o principal é Grã-Bretanha e França. Então, a distribuição da população por diferentes países. Seria isso. Faz sentido, né? Não dá pra fazer uma nação em cima dos outros. Se parte da população. Se a população tá toda espalhada dentro da Grã-Bretanha, da França, do Irã, do Turco, não dá pra colocar eles como uma nação, né? Senão ficaria já em cima da nação da Grã-Bretanha, em cima da nação da França. Seria o problema, né? Quando tá muito espalhado, como é que ele vai fazer uma nação se não tem um território próprio, né? Eles tinham língua, tinham cultura, tinham história, tinham tradição, mas o território. Então é a alternativa, né? E a única que coloca o empecilho, países. Coloca expressamente países. A identificação exposta no texto destaca uma característica do domínio ao apontar para. Ele quer uma característica. Ele quer isso. Uma característica do domínio português. De novo, né? Lembra lá na primeira questão que ele queria uma característica do início da colonização portuguesa. Aquele que é uma característica do domínio português na América. Na América é o quê? Brasil, principalmente, né? O outro lado ficou mais para Espanha, né? Chile, Argentina e tal. A identificação exposta no texto está com a característica do domínio português. Ao apontar para, vamos ao texto. Pequenininho, né? Lendo atentamente aos autos da devassa da Inconfidência Mineira, o que encontramos? Os envolvidos são filhos de Minas, naturais de Minas. A terra era o país de Minas. Ou seja, parece que os Inconfidentes nasceram já em Minas Gerais. Percebido como continente ou como capitania. Então, eles tinham um sentido de é meu isso aqui. Minas Gerais é minha. Quem nasceu lá, né? Posse. Não é dos colonizadores portugueses, é meu. Então, vamos tentar achar uma alternativa aí que relacione isso aí. Relevância da atividade intelectual na elite colonial. Nada a ver. Ineficácia da ação integrativa de ordens religiosas. Nada a ver, não vou falar de religião aqui, né? Mas propriedade, né? Propriedade. Fragmentação do território submetido ao controle metropolitano. Pode ser, né? Território, controle. Fragmentar. Eles pegarem o domínio de Portugal e quebra e diz, não, essa parte é minha. É só de Minas Gerais, né? É meu. Fragmentou, quebrou. Era uma coisa só, né? A bolacha. Eles quebraram a bolacha e dizem, não, essa parte da bolacha é minha. Fragmentou a bolacha. Invisibilidade de eventos revolucionários do continente europeu. Se fosse do continente americano, só que não foi invisível
a Inconfidência Mineira, né? Tanto que bagunçaram tudo. Abrangente do processo de aculturação das sociedades nativas. Não, culturação. As sociedades nativas estão criando a própria cultura, ou seja, filhos de Minas, naturais de Minas, estão criando a cultura própria. Só sobrou ela, né? Só sobrou ela. E faz sentido, né? Fragmentar o controle metropolitano. Em Minas Gerais, a revolta queria o que? Parte do território. Minas é minha. Eu que tenho que administrar a minha própria cidade, não o colonizador. Na Bahia é outro movimento. Então, assim vai. É a alternativa, né? Só tem questão de história aqui, pelo amor de Cristo. Falta uma filosofia e geografia, que é o que eu mais odeio. É o pior pra mim. Vamos tentar acertar. Globalização. Pô, gosto desse tema. O tratamento ao migrante laboral condiciona-se pelo... Vixe, migração não sei nada. De acordo com o texto na globalização, o tratamento ao migrante laboral... Migrante laboral. Bom, a gente tem que saber a etimologia, né? Imigrante e emigrante. Imigrante é o que vem, né? Emigrante é o que sai da cidade do país. Migrante é aquele que se movimenta. Não tá dizendo que tá saindo e tá entrando. Laboral. Ou seja, se movimenta para trabalhar. Sai de uma cidade para outra para trabalhar. Ou entra, tal, de uma cidade para outra para trabalhar. Existe um processo cada vez maior de globalização da mão de obra especializada. Isto é, não só da mão de obra especializadíssima, mas da mão de obra que vem sendo realizada no mundo inteiro. E, portanto, não seguirá as regras normais de leis de imigração, dos salários de construção de trabalho. Então, quer dizer que existe uma mão de obra requisitada no mundo inteiro. E aí não segue regras de um país, porque ele ultrapassa os países. É mundial, né? Global. De acordo com o texto, a origem nacional, padrão financeiro, quando a alternativa é pequena, geralmente você tem que saber, não interpretar. Mas vamos tentar aqui por sinônimos. Pertencimento étnico. Pertencimento étnico. Não, não tem cara não. Tratamento ao migrante laboral condiciona-se pelo... Tem cara de qualificação profissional, sabe? Existe processo mão de obra especializada. Aqui é uma reescritura. Qualificação profissional. Cada vez maior. E esse tratamento ao migrante é pela qualificação profissional. Se o cara é muito bom, tem um tratamento legal. Se o cara não é tão bom, não tem muita qualificação, já tem um tratamento desigual. Pronto, qualificação profissional, né? É o que? Reescritura de mão de obra especializada. Depende-se do texto, ou seja, o que, é que a gente dá para tirar do texto? Que a configuração política da América Portuguesa, setecentista, nunca ouvi falar de setecentista, era marcada pelo problema do Enem. Essas palavras são as palavras muito difíceis, tem que saber, pô. E é dose. Às vezes você erra porque não sabe o que significa a palavra, né? Depende do texto, configuração política da América Portuguesa, de novo. Era marcada pelo soberania da igreja. Bom, marcada quer dizer que é algum ano, ninguém sabe qual. Como é que a gente sabe? Olhando o texto, né? 1748. Configuração política. Política. Minas Gerais, Pernambuco e outras partes do Brasil. E até pessoas brancas casadas com elas eram excluídas do governo municipal. Então a gente tinha o que? Exclusão política. As Irmandades Legadas, claro. A eleição de um certo homem para a Câmara de Cachoeira, na Bahia, foi contestada porque ele era um homem cuja qualidade de sangue era desconhecida. Temos o que? Uma restrição. Só poucas pessoas poderiam participar da política. Geralmente quem tem dinheiro, posses, os brancos, né? Pode ser também religião. Mas aqui, ó, soberania da igreja não fala exatamente de igreja, né? Diz que o cara, a qualidade de sangue. Não quer dizer que pode ser os pais, a cor, ou as posses dos pais também, né? Ó, e isso a despeito do fato de que tinha diploma universitário. Então, o cara se elegeu, foi contestado pelo sangue. Mas ele tinha diploma, então ele tinha superior, ele tinha conhecimento técnico. Porém, mesmo assim, foi contestado pelo sangue. Sangue seria o quê? A cor, etnia ou propriedade dos pais. Agora, propriedade não tem exatamente a ver com sangue, né? Seria mais cor e etnia. Mas, numa interpretação menos rígida, poderia ser. Vamos lá às alternativas.
Restrição da participação nas instituições locais. Pode ser, né? Restrição da participação nas instituições locais. Aí temos aqui, ó, irmandades, clero, comércio, profissões. Eram excluídas de tudo isso. E ó, eu li aqui de novo. E temos aqui pessoas de origem mista. Quer dizer o quê? Que não é puramente branco. Ó, e até pessoas brancas casadas com pessoas mistas eram excluídas. Então os mistos eram excluídos. Eu acho que eu vou de novo no tema cor e etnia. Vamos à alternativa. Investimento em educação dos núcleos urbanos, nada. Porque ó, o cara tinha superior, mesmo assim foi impugnado. Interdição de associações no mundo dos negócios, nada a ver. Crescimento da liberdade, da liberalidade na distribuição de alforrias. Não, só sobrou essa. Apesar que eu preferi uma alternativa melhor, né? Falasse de cor, etnia. Mas no sentido geral tem a ver, né? Sinônimo, restrição. Restrição, exclusão. Vou de B. Acertamos. Restrição, exclusão. Vamos aqui. Texto grande. Qual característica presente no texto 2 amplia a concepção de conservação ambiental apresentada no texto 1? Amplia. Ou seja, abrange, aumenta. Amplia conservação ambiental. No texto 1 acho que diz, conserve ABC. Aí no texto 2 deve dizer, bom, de acordo com X pesquisas, X conteúdo, também é para conservar o D e o E. O texto é meio pequeno, né? O uso do cerrado pela população indígena estava ligado a um caráter conservacionista e sagrado. A caça e a pesca eram realizadas apenas para subsistência. A coleta recolhia apenas o que o cerrado oferecia. A agricultura com produção de milho, eu acho que eu já fiz essa questão, né? Ou não? Não, nunca fiz não. Sei lá. A agricultura com a produção de milho e tubérculos abria apenas algumas clarões na área de... Cerrado era o fundamento central da existência dessas tribos. Isso significa só sacralização dos elementos desse bioma pelos grupos indígenas. Então, por que os grupos indígenas conservavam o ambiente, mais especificamente cerrado? Porque eles achavam sagrado. Caráter conservacionista e sagrado. Então eles achavam sagrado o cerrado. Por isso, eles mantinham muito bem conservado. Essa é a concepção do texto 1 sobre conservação ambiental, achar sagrado. O texto 2 vai vir com outra informação. O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras a atenderem suas próprias necessidades. Então ele vem com o quê? Conservar para os nossos filhos, nossos netos. Conservar para o futuro. E rodapé vem o quê? Futuro. Vamos a uma alternativa que tem a ver com futuro, conservar para os filhos. Mercantilização da natureza, não. Mercado, não. Valorização cultural da paisagem, não. Não falou que a paisagem era bonita, que não sei o quê. A organização da produção familiar. Parece que não, mas vamos ver. Manutenção da cobertura vegetal. Manutenção não é uma característica que amplia. Isso aí é uma consequência, né? Preocupação com os descendentes. Bom, nossa. Preocupação com os filhos, com os netos, com o nosso futuro, né? Com o futuro dos que vão chegar. Então, é essa aí, não tem nem o que falar. Então, descendentes, a gente é sinônimo de que gerações futuras. Nos termos apresentados no texto, o neocolonialismo europeu deixou o seguinte legado para as áreas ocupadas. Então, colonialismo europeu deixou o quê? Um legado, deixou alguma coisa. Alguma consequência. Tá vendo que não é mais causa, né? É consequência. Agora, vamos ao texto. A produção de um ou dois cultivos de exportação transformou-se em regra em 1935. Cacau, amendoim, algodão, blá 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 blá. O trabalho forçado e o abandono da produção alimentar provocaram muita desnutrição, graves surtos de fomes e epidemias em certos países da África, no início da era colonial. Então, aqui temos a causa, né? E o efeito, a consequência do trabalho forçado e do abandono da produção alimentar. Qual a consequência? Provocou desnutrição, graves surtos de fomes e epidemias. Então, seria isso aqui. Vamos achar uma reescritura. Expropriação de direitos humanitários, autossuficiência no mercado interno, valorização das técnicas, nada de valorização. Consequência negativa, né? Então, característica de consequência negativa aqui. Autonomia do setor financeiro seria positivo, mas não. Autossuficiência no mercado interno, não. Ele quer algo negativo.
Negativo. Ó, desconsideração de estrutura fundiária. Estranho, né? Agora, expropriação, não sei o que é exatamente expropriação, mas eu sei que direitos humanos, se expropriação for uma palavra negativa, que tem cara de ser, então quer dizer que tá ferindo os direitos humanos. E fome, epidemia, desnutrição fere os direitos humanos, né? Pronto, certo. Queremos algo negativo aqui, porque a gente quer desnutrição, a gente quer não, né? No texto tem desnutrição, graves surtos, fome e epidemia. Então, no texto tem consequências, provocar. Já ela abre uma frase consecutiva, né? Consequência é o quê? Negativa. Desnutrição, surto, fome, epidemia. Logo, o legado é o quê? Negativo. Autonomia é positivo. Valorização é positivo. Autossuficiência é positivo. Desconcentração, eu não sei se é positivo ou negativo, porque eu não sei geografia. Mas isso aqui, B, tem muita cara. Expropriação tem cara de ser uma palavra negativa. E direitos humanos é muita paráfrase de desnutrição, graves surtos e epidemias. Tem cara, expropriar tem cara de ferir os direitos humanos. É a nossa resposta, né? Vamos pro próximo. O avanço das técnicas cartográficas e geografia, eu odeio, trouxe como consequência, ele quer uma consequência, um maior detalhamento das informações sobre o mundo. A restrição de alguns países a um amplo acesso a essas informações ocorre porque... Não, ele não quer consequência não, ele já diz a consequência. Causa, avanço de técnicas cartográficas. Consequência, maior detalhamento. Avanço positivo. Consequência positiva. Mais informações. Aí ele vem aqui com algo negativo, né? A restrição, a palavra restrição de alguns países a um amplo acesso a essas informações. Ou seja, os países são restringidos de ter informações positivas, né? Acesso a essas informações que são positivas. Ocorre porque eles... Por quê? Por que restringe alguns países? O Google Earth permite obter informações aéreas do terraço da sua casa, acompanhar com detalhes a trajetória de um furacão, o temível falha geológica, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A nova tecnologia levou a Organização Australiana para a Ciência Nuclear a pedir ao Google que censurasse as imagens. Por que censurar as imagens? Tal como já fez com fotos da área da Casa Branca. Eu acho assim que censura porque é muito detalhado. Aí dá para organizações terceiras tentar espionar, obter alguma brecha. Acho assim. Que é muito detalhado o Google Earth. O diretor de operações do organismo australiano se mostrou preocupado. Preocupado. Não tanto pela informação disponível atualmente. Informação disponível atualmente é paráfrase de detalhamento de informações. Mas sim pelo futuro da tecnologia que pode ir longe demais. Então a tecnologia pode melhorar ainda as imagens e ficar mais detalhada ainda. Então fica muito detalhado. E aí é ruim, né? Porque você consegue a imagem da Casa Branca de todas as entradas e tal. Ou de uma área restrita, área 51, você fica olhando por cima, dá uma área específica, né? Isso pode ser usado como estratégia de guerra. Para nós, parece ser importante saber. Só tem um problema, né? Essa questão provavelmente vai acabar com a visualização desse vídeo, né? Palavras aí quebrou tudo. Não pode falar no YouTube. Para nós, parece ser importante saber até onde essa tecnologia pode levar. O avanço da tecnologia cartográfica trouxe como consequência o maior detalhamento das informações sobre o mundo. A restrição de alguns países a um processo de informações ocorre porque eles tentam proteger as bases de dados patenteadas por algumas empresas nacionais. Não tem cara de ser empresa, tem que ser cara de ser segurança. Tentar proteger as bases de dados para segurança do país, segurança nacional. Receiam divulgar suas riquezas nacionais, tornando-se alvos fáceis para agendas de expansão e exploração de multinacionais. Nada a ver, pô. Pretende ocultar dados econômicos cartográficos de natureza sigilosa. Sigilosa é interessante, né? Muitos deles na negociação de acordos aduaneiros. Vamos deixar essa. Sigilosa, essa paráfrase foi bonita. Sigilosa. Mas, porém, é só essa palavra aqui que tá boa. O resto do texto não tá legal, não. Temem ficar expostos a... interessante, né? Que eu falei, segurança nacional. Pela exibição de sua geografia, de seus pontos militares e civis. Certo, né? Acho que é alternativa. Ao mesmo manter segredos sobre o potencial atômico que cada nação desenvolve em suas usinas, evitando sanções da ONU. Tem a ver também essa aqui, né? Mas, pô, a D tá muito bonita. A E tá certa, vá.
Sério, tá certa. É. E você diz, por que não anula se tem duas certas? Porque, meu amigo, é de acordo com o texto. E o texto fala disso. Fala de quê? Qual é a paráfrase? O texto fala de a tecnologia e longe demais. A área da Casa Branca e capital americana. Então tem muito mais a ver com segurança do que potencial atômico. Não tem reescritura de segredo lá aqui no texto de jeito nenhum. E a única reescritura que tem atômico é nuclear aqui. Mas não tem nada a ver, é a Organização para a Ciência Nuclear. Seria mais no sentido de proteger de ataques nucleares, não de desenvolver potencial atômico. Entendeu? O anúncio, ao tratar da importância do anúncio no período oitocentista, eu já vi essa palavra anteriormente, né? Setecentista. Sabe que tem cara? Eu acho que eu entendi o que significa essa palavra. Quer ver? 1700, esse ano, né? Esse século. Seria setecentista. 1800, oitocentista. Centista é o quê? 100. Número 100. 1900, novecentista. Entendi agora o que significa essa palavra. Ele quer saber, no período de 1800, o texto destaca o... A gente quer saber o que é que o texto... O cerne do texto, né? O que é o núcleo, o que é ele... Acerca da importância do anúncio. O que é destacado? O anúncio. Tu és a luz do historiadores futuros. Ó, já temos aqui, ó. Importância do anúncio de hoje para gerações futuras ter informações de como era o século oitocentista. Mas só com isso, calma, né? A gente só tem aqui uma oração. Vamos com calma. O anúncio é hoje em dia o rei das opiniões. O anúncio faz uma reputação. Um homem que não atrasa o seu nome no anúncio não é digno de figurar na lista de eleitores. Então é o quê? Um homem é popular em 1800 quando? Quando aparecem anúncios. Um anúncio, esse agente do industrialismo, triunfa até mesmo nas límpidas esferas onde outra hora reinava soberana a inspiração. Então, anúncio é importante nas diversas áreas. Popularidade, né? Emprego do realismo. Isso aqui é literatura, por acaso, meu amigo? Papel crescente da publicidade como agente de transformação social na sociedade industrialista. Publicidade é paráfrase de anúncio, pode ser. Politização dos meios de comunicação, utilizado como instrumento da manutenção da ordem social. Pode ser também, né? Não é digno de figurar na lista de eleitores. Eleitores é quem vota, né? Não quem é votado. Padronização dos princípios sociais como resultado da massificação dos valores éticos da elite. Estranha essa alternativa. Essa questão tava estranha. Tem cara que eu posso errar essa. Também não vou aceitar todas, né? Utilização da propaganda como forma de difundir o consumo de bens necessários à vida moderna. Eu acho assim. Respeito, anúncio, autoimagem. É saber tá bonita. O progressão da publicidade como agente de transformação. O problema final, na sociedade industrialista. A gente tem paráfrases de industrialismo, né? O anúncio, esse agente do industrialismo, triunfa até mesmo nas límpidas. A gente tem paráfrase de industrialismo. Marcaria essa. Só que sem certeza. Politização pode ser também. Tem paráfrase de eleitores. Acertamos. Porque a gente tem paráfrase aqui de publicidade e indústria. Que pega aqui industrialismo e anúncio. Só que na outra também. A gente tinha meios de comunicação, que seria meio que publicidade, né? Só que a explicação não estava legal. Utilizadas como instrumento de manutenção da ordem social. Não estava legal a explicação. Organizar a sociedade através de meios de comunicação. Não estava legal. E esse não tinha muito a ver. Vida moderna não tinha muito a ver, não. Vamos seguir, vamos seguir. Pô, aqui só tem história e geografia. Não tem uma filosofia, não, meu amigo. Vou colocar uma filosofia e uma... A gente já fez muito de história e geografia, né? Aí não mostraria estratégias de chute, porque diferencia um pouco, principalmente filosofia. Ó, disciplina História e Geografia, realmente só tá as duas. Vamos lá. Bom, começamos com filosofia. É mais difícil filosofia, então vamos com calma. Seria o mais difícil de humano seria filosofia. Esse realmente tem que estudar um pouquinho, porque você tem que saber as características de cada filósofo. Os textos apontam a centralidade da circulação imagética na sociedade contemporânea e também traz palavras muito rebuscadas que realçam. Então são palavras fetichização, palavras muito difíceis. Mas vamos na fé. Os textos apontam a centralidade da circulação imagética
na sociedade contemporânea, uma vez que realçam lá, vamos aos textos. E as fontes, geralmente diz o filósofo. Hobbes, lá, não conheço. Debord, não conheço. Por quê? 2017 e 2018. Então são contemporâneos. Isso aí, ó, no texto diz, né? Então são filósofos contemporâneos. Aí é mais difícil, né? O que a gente conhece é, no máximo, filósofos do século XX e tal. Nunca se soube tanto da vida e aparência dos outros, graças às postagens e compartilhamento de imagens. Uma comissão parlamentar britânica constatou que meninas de até 5 anos já se preocuparam com peso e aparência. Outro então do problema, segundo foi o aumento da taxa de cirurgia plástica. Então tem a ver com beleza, aparência, né? Texto 2. Toda a vida das sociedades nas quais reinam as condições modernas de produção se anuncia como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo que era diretamente vivido se esvai na fumaça da representação. Então, espetáculos. O real foi trocado pelo teatro, né? Pela representação. Num a gente fala de beleza e no outro de espetáculo. Os textos apontam a centralidade de circulação imagética da sociedade contemporânea. Então não é mais o que é o que acham, né? É a imagem que o pessoal tem de alguma coisa, o conceito. Uma vez que realçam a realização de vínculos afetivos, não falou disso. Fetichização da experiência vivida. Pode ser, pode ser. Fetichização é quando você bota algo do imaginário. Experiência vivida é reescritura de diretamente vivido. E fetichização é reescritura de imagético. Pode ser muito essa. Monopolização do mercado estético. Estético é reescritura aqui de aparência, né? Mas não tem dizendo monopólio. Não tem dizendo monopólio. Mercado. Também não falo de mercado. Diferenciação dos modelos corporais. Modelo é reescritura de aparência, né? Mas não tá falando exatamente disso. Personalização das dimensões íntimas. Mas seria alternativa de estatura, né? A que mais se aproxima. Tem que contar com a alternativa que a gente vai marcar, né? Personalização das dimensões íntimas. Não falou disso, não. Então, aqui a gente pode errar, né? Porque tem duas. Mas a gente vai no que acha mais certo. Eu acho que seja essa porque fetichização é sinônimo de imagética. Experiência vivida é reescritura de diretamente vivido. Pronto. Alternativa B. B de bacana. Filosofia, difícil, hein? Palavras difíceis. Acertamos. No contexto da filosofia platônica, a gente tem de Platão, aqui já é mais rebuscado, a gente tem que conhecer as características de Platão. O texto é uma perspectiva aristocrática acerca do exercício do poder, uma vez que este é legitimado pelo... Então, a aristocracia, tem que saber um pouquinho também. É um tipo de regime de poder. Não lembro exatamente como é, mas acho que é governo de poucos. Assim, democracia é governo de todos. Aí tem aquele do reinado que eu esqueci, né? Que é governo do rei. E anarquia, que é o governo de ninguém. Vários tipos de governo. A aristocracia acho que era o governo de poucos, mas não tenho certeza. Porque tem um que é a oligarquia também, que é de poucos. Acerca do exercício do poder, uma vez que este é legitimado pelo... Mas vamos ao texto, né? Contexto. Os verdadeiros filósofos, tornados senhores da cidade. Rapaz, eu lembro um pouco de filosofia e lembro que Platão queria colocar os filósofos como governantes. Tá vendo? Tem que saber um pouco de filosofia. Sejam eles muito... Mas vamos tentar no chute. Sejam eles muito ou um só, desprezam as honras como as de hoje, por julgá-las indignas de um homem livre e sem valor algum. Mas ao contrário, tem em alta conta a retidão e as honras que dela decorrem. E não estou entendendo nada, deixo. Sério, A República, que eu sei, conheço esse livro por falar, né? Nunca li, né? Diz que é um livro muito rebuscado, de frases complexas, julgando a justiça como algo muito importante e necessário, pondo-se a serviço dela e fazendo-se a crescer. Mas veja que toda hora eu falo que sei alguma coisa de filosofia, né? Porque de humanos foi o que eu achei mais interessante. E se junta um pouco a natureza, né? Porque antigamente quem produzia a filosofia eram os matemáticos, né? Newton, Descartes. Aí depois perdeu o caminho, né? Perdeu a lógica no meio do processo. Pondo-se a serviço dela e fazendo ela crescer. Administram sua cidade. Não entendi nada. Mas eu entendi uma coisa aqui. Ó, a primeira frase e a última. Os verdadeiros filósofos administram sua cidade. É sério, essa vírgula aqui, que vai até aqui, só traz informações acerca dos filósofos.
Não que eles são bons, que eles são isso, que eles são aquilo. Platão era tarado nos filósofos, não que os filósofos são os maiores, são os melhores. E ele era um dos filósofos, né? Então, né? Ele botava os filósofos lá em cima. Aí eu, de posse disso, né? Que eu conheço, eu marcaria alguma coisa com filósofos dominarem, administrarem. Mas, você também, por português, né? Você pode ver que isso tudo são características dos filósofos. E por fim, a gente tem o verbo. Quem administra a sua cidade? Isso aí é gramática, né? Qual o sujeito? Quem é que administra a cidade? Filósofos. Então vamos à alternativa. Caraca, ele não botou diretamente na alternativa, que é legitimado pelo governo dos filósofos. Botou uma pergunta do tipo: por que os filósofos são quem dominam o governo? Qual é a qualidade deles? Eu chutaria a prática da virtude. A gente vai ter que ir aqui, ó, nas características, qualidades do filósofo. Desprezam as honras, pois julgam indignas de um homem livre, mas ao contrário têm alta conta a retidão e as honras que dela decorrem, e julgam a justiça como algo muito importante e necessário. Então os filósofos são leais, eles são justos, eles não querem honra, não querem. Não, você é top, eu reconheço, tal, você é pop. Não querem a popularidade, né? Não quer aquela honra do tipo, nossa, todo mundo reconhece o cara porque ele é topzera. Ele quer a honra, ele quer uma honra diferente, ele quer a honra da justiça. Então, é uma pessoa virtua, prática de virtude. E aí, ó, quem sabe história, responde em um segundo isso aqui. Por que alternativas? Seria o quê? Caracterize a aristocracia. Só isso. Caracterize a aristocracia. Consenso da elite? Não, isso é. Não sei qual a forma de governo, não. Acho que é oligarquia. Decisão da maioria? Democracia, né, pô? Riqueza do indivíduo? Esqueci. Também é aquele governo que quem domina são os ricos. Acho que era a oligarquia que era aqui. Consenso da elite é outra. É outro tipo de governo. Agora esqueci também. Parlamentarismo, sei lá. Pertencimento de sangue, monarquia. Esqueci qual tipo de governo que é consenso da elite. Mas eu sei que prática de virtude é, sim, filosofia, né? Pronto, letra A. Quem sabe aí o que é consenso da elite, que tipo de governo é esse, me fale. E aí eu vou lembrar. Eu sei, mas não lembro qual é exatamente. Mas aí, pelo que eu disse aqui, dá pra pegar. Seria para paráfrase de que virtude? Justiça como algo muito importante. Este trecho apresenta uma característica do Código Legal elaborado no curso da Antiguidade Oriental, explicada no Código de Hammurabi, eu conheço. Aquele código é olho por olho, dente por dente, tal. Mas não precisa saber porque ele vai explicar aqui o que é, né? Olha lá, o códigos. Código é o quê? Várias leis, né? Se alguém arranca o olho, deverá arrancar-lhe o ouro também, o olho. Se ele quebra o osso, deverá quebrar-lhe o osso. É ação e reação, na mesma medida, né? Se arranca um olho, deverá pagar uma mina. Tinha que ser igual, né? Mas, então vamos dar aqui uma observação essa aqui, que colocou diferente, né? Se ele arranca o olho de um escravo ou quebra um osso, deverá pagar metade do seu preço. Então ele representa o escravo como um valor monetário, né? Não como uma pessoa, porque o olho de uma pessoa seria o quê? Pagar o olho do outro. Ele bota o escravo como um, um papel moeda, né? Então a gente tem essas duas observações. O que a gente pode marcar nas alternativas? Proporcionalidade, né? Da causa da ação e reação. Fez A, tem que ser levado A também. Ou a gente pode colocar também o escravo. O escravo não é exatamente A. O escravo é representado como moeda. E aí você danificando alguma coisa do escravo, você tem que pagar dinheiro. Não sofrer a mesma ação, né? Então a gente tem essas duas observações na alternativa para colocar. Ou proporcionalidade ou essa questão aí do escravo. Vamos lá. Este trecho apresenta a característica de um código legal elaborado no contexto da antiguidade oriental. Explicitada no. Então ele quer um exemplo que explique. Explicitado significa isso, né? Um exemplo explicativo. Na recusa do direito natural para a expressão da vontade divina. Estranho.
Tem que ter cuidado, porque às vezes não tá errado, só porque é uma palavra bonita, né? Porque filosofia realmente só tem palavra bonita mesmo. Caracterização do objeto do delito para a definição da pena. Pode ser, né? Pode ser. Se o delito for físico, a pena vai ser física. Então, não tem pena de prisão. Tem a pena de fazer exatamente a mesma coisa que lhe foi feita. Engajamento da coletividade para a institucionalização da justiça. Estranho, né? Não ouvi falar em coletividade. Flexibilização das normas para a garantia do arbítrio dos mais. Não. Cerceamento da possibilidade de defesa para a preservação da autoridade. Não. Ele amplia a defesa, né? Ele coloca a pessoa como a própria que tem que executar aquela pena. Recusa do direito natural para a expressão da vontade divina. A vontade divina acho que tem religião, não tem nada a ver, não. Isso aqui teria lógica de, tipo, é, o cara fez isso com você, mas não faça isso com ele, porque você vai estar afetando um código da religião. Não faça mal ao próximo. Total. Teria essa lógica, né? Que seria o contrário ao código do Ramurado. No código ele manda fazer mesmo. Furou seu olho, vai lá e fure também. Então a pena é proporcional ao delito. Nossa alternativa foi o quê? Eu disse, tinha duas coisas que poderia ser alternativa. Ou esse negócio da comparação de escravo ao preço, ou proporcionalidade. E foi o quê? Proporcionalidade. Pronto, marcamos aí. E essas foram nossas questões. Se você gostou, veja o vídeo anterior também, na qual eu faço outras questões. E inscreva-se no canal, que depois eu vou fazer resumos de matemática. Acho que eu vou fazer uma live fazendo questões de matemática ao vivo, hein? Valeu, até a próxima.